Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana eu vou te ensinar uma receita lá dos tempos medievais e que chegou aqui no nosso país através dos portugueses. Empadão. Sabe aquela massa bem fininha, crocante, com um recheio cremoso delicioso? Pois é, eu vou te ensinar agora um empadão de palmito cremoso delicioso que eu tenho certeza que você vai achar muito fácil. E olha, aqui na descrição do vídeo você vai encontrar a quantidade dos ingredientes e agora eu vou te mostrar quais são as duas etapas e quais são esses ingredientes. Então, anota aí. Nós vamos precisar para massa de farinha de trigo, 2 tipos de gordura, manteiga sem sal, bem picada e gelada e banha suína picada e uma pitadinha de sal e um ovo. Eu estou utilizando um ovo caipira da marca Label Rouge. Olha que gema bem vermelhinha e que clara consistente. É com esse ingrediente de qualidade que nós vamos conseguir dar liga. E olha, se você procurar aí na sua cidade, nos supermercados ou hipermercados, eu tenho certeza que você vai encontrar esse ovo. Aí para o recheio, nós vamos precisar de azeite, alho, cebola bem picadinha, um pouquinho de farinha de trigo, esse é o segredo para deixar aquele recheio bem firminho e ao mesmo tempo cremoso para corte. Palmito de boa qualidade, esse palmito tem que estar picado. Se você utilizar em conserva, não há necessidade de fazer nenhum tratamento térmico. Mas, se você for utilizar o natural, é necessário picar e cozinhar em água com um pouquinho de sal até amaciar. Você pode optar entre um ou outro. Aí, para trazer recheio, sabe, aquela cremosidade, aquele corpo, nós vamos precisar de requeijão cremoso, azeitona sem caroço, pode optar pela verde ou preta. Eu gosto nessa receita de utilizar a verde, eu acho mais suave. Ervilha fresca, não vale utilizar de lata, tem que ser aquela que a gente compra e cozinha ou aquela que a gente compra congelado que já vem com branqueamento. Aí nós vamos precisar de cebolinha e salsinha, pimenta do reino, sal e para pincelar e deixar aquela tampa da massa bem moreninha, linda, nós vamos utilizar uma gema também caipira Label Rouge. Então, anota todas essas dicas aí que eu tenho certeza que você, seus amigos e toda a família vai amar. Essa massa é muito simples, nós só vamos precisar adicionar a farinha e o sal em um recipiente, vou misturar ligeiramente os dois ingredientes e agora eu vou entrar com as gorduras. Então a manteiga, bem fria e picadinha, e a banha. E aí com a ajuda de um garfo nós vamos amassar todos esses ingredientes e aí só vai faltar o ovo. Então agora a gente vai amassando com o garfo e depois com a ponta dos dedos. Olha como é que é o resultado. Parece uma areia grossa e vai ter alguns pedacinhos de manteiga e de banha, mas não há problema. É isso que vai trazer crocância para a massa. Então vocês viram que eu apenas amassei com o garfo e depois eu fui soltando assim com a ponta dos dedos e com a palma da mão. Agora nós vamos adicionar o ovo, caipira da Label Rouge, dar uma leve batida e vamos começar a amassar delicadamente sem sovar. Olha como a massa se forma facilmente. É isso que a gente precisa. Vocês viram que eu não sovei, porque a gente não pode desenvolver o glúten, a gente quer crocância nessa massa. E agora nós vamos colocar essa massa em um plástico, ou vamos colocar numa tigela e envolver com pano e deixar descansar por 15 minutos na geladeira. É importante esse descanso para que ela dê uma leve firmada. Aí vai ficar mais fácil de abrir na assadeira. Eu estou utilizando aqui um plástico filme e vou envolver no plástico e deixar descansar bem tampada para não ressecar. Agora nós vamos preparar o recheio. Agora nós vamos para o recheio delicioso de palmito. Você pode variar, né? A massa é uma só, você pode trocar o recheio, mas eu tenho certeza que esse de palmito vai ficar sensacional. Bom, nós vamos colocar então numa panela o azeite e vamos refogar a cebola e o alho. E aí, quando isso tudo estiver bem refogado, nós vamos colocar a farinha e dar uma leve fritada. É isso que vai espessar o nosso recheio. Aí nós vamos entrar com o requeijão cremoso, desligar o fogo e adicionar o palmito. Depois de aproximadamente 5 minutos, o creme vai ficar com essa consistência. Então é necessário cozinhar um pouquinho o requeijão para encorpar. E agora com o fogo desligado, eu vou adicionar o palmito e vou mexer. E olha que lindo que ficou o nosso recheio cremoso de palmito. Mas ele ainda não está pronto.
Agora nós vamos adicionar um pouquinho de sal, mas lembre-se que nós temos azeitona, que é salgada, e o palmito que eu estou utilizando em conserva, então tem um pouquinho de sal. Eu só vou colocar um pouco. Pimenta do reino, pode ser pimenta calabresa, pimenta de moça, da sua preferência, ou pode não colocar. Aí eu vou dar uma leve misturada e adicionar o restante dos ingredientes. Tudo muito bem picado. Agora eu vou misturar, o creme ainda está quente, mas esses ingredientes não precisam passar por cocção. Eles vão aquecer lá no forno, dentro do empadão. Olha que lindo! Então eu retirei a massa da geladeira, olha como é que fica a textura. Ela fica um pouco sequinha porque ela está gelada e ela racha. Por quê? Essa aqui é a massa limpada, ela tem que ser quebradiça. Eu já coloquei aqui uma parte da massa na assadeira para adiantar o passo e eu vou continuar colocando. Você até pode abrir com um rolo entre dois plásticos, mas essa massa ela é tão fácil e tão quebradiça que a gente vai acertando aqui com a ponta dos dedos que facilita mais. Ó, então aqui ó, eu coloquei na base e na lateral e fui apertando. Eu quero essa massa bem fininha. E quando eu abro com o rolo, talvez eu não consiga transferir e mantê-la intacta. Ela vai acabar rachando ao transferir, depois a gente vai ter que apertar com o dedo. Então eu gosto de fazer o fundo e a lateral desta forma. E depois eu reservo mais ou menos aqui 1/3 para fazer a cobertura. E aí sim nós vamos abrir com dois plásticos, um embaixo e um em cima, porque fica mais fácil para nivelar. A massa toda está aqui na base e na lateral. A gente vai apertando assim com o dedo para ter certeza que está bem uniforme. Então aqui eu deixei a massa bem uniforme. Reservei essa parte que vai servir de tampa. E agora eu vou adicionar o recheio. Não há necessidade de pré-assar a massa, não há necessidade de furar com o garfo, porque o próprio peso do recheio vai fazer com que essa massa fique bem nivelada embaixo. Então eu vou dispor. Olha que lindo. Aqui você pode fazer com óleo poró, ao invés de cebola. Você pode colocar o peito de peru picado, que combina super. Pode variar. Essa ideia de colocar farinha ajuda muito, porque ao mesmo tempo que o recheio fica cremoso, ele tem firmeza para corte. Então aqui eu vou espalhar. E perceba que tem um pouco de massa para cima, não tem problema. É importante ter essa massa para cima para a gente poder fazer a junção da tampa. Se a gente não deixa essa massa aqui, a gente não consegue juntar os dois. E depois a gente vai eliminando o excesso, depois de juntar a tampa. Então aqui, bem espalhado. E vamos abrir a tampa. E agora nós vamos abrir a tampa. Então tem aqui plástico filme, ou aquele saquinho para alimento aberto. Eu vou adicionar a massa e vou abrir com a ponta dos dedos. Perceba que racha, porque essa massa ela é muito quebradiça, ela se desfaz na boca, vocês não fazem ideia. E aqui nós vamos cobrir com mais plástico. Não há necessidade de colocar farinha de trigo, senão vai ficar muito seca. Vem aqui, uma camada de plástico de um lado e uma camada de plástico do outro lado. Agora, com a ajuda de um rolo, ou uma garrafa, ou até mesmo a própria embalagem, a gente vai abrir bem fininho. E aí, como é que a gente sabe que está no diâmetro correto? É só a gente depois colocar aqui a assadeira por cima e verificar. E agora chegou o momento de medir. Então, ó, perceba que eu consegui chegar, mas desse lado aqui tá faltando um pedaço. Então é só retirar dessa ponta, passar para cá e apertar. Posso fazer esse processo de todos os lados para deixar a circunferência melhor. E agora aqui, eu vou deixar a tampa do lado, venho com a assadeira e vou pegar o plástico em contato com a minha mão e vou dispor aqui na assadeira.
E eu vou dar uma leve alisada. Se rachar um pouquinho não tem problema. Essa massa é assim mesmo. Quando a gente faz empadinha é mais fácil de abrir. Você pode pegar um pouco da massa, abrir na palma da mão e virar para a forminha. Como aqui nós estamos fazendo grande, tem um trabalho um pouco maior. E daí nós vamos com calma retirar o plástico e finalizar essas partes que ficaram entre a tampa e a lateral. De que forma? A gente vai dar uma leve apertadinha, tá vendo? Uma leve apertada para juntar essas duas partes. E agora, esse excesso de massa nós vamos retirar com a ajuda de uma faca, porque nós vamos fazer alguns desenhos aqui na tampa para tapar esses locais que possuem rachadura, o que é normal, porque essa massa possui essa característica, e para aproveitar 100% da massa. Então eu passo a faca e vou retirando. E olha, retirei aqui todo o excesso da massa. E uma dica para vocês, ó, vocês vão com as costas da colher ajeitando a junção da tampa com a lateral, bem delicadamente, para ficar um fecho perfeito. E o restante da massa eu abri sob dois plásticos. Então aqui eu tenho um plástico embaixo e um plástico em cima. E agora com o cortador da sua preferência, você vai simplesmente marcar. E depois nós vamos retirar a massa daqui e preencher toda essa lateral, escondendo essas rachaduras. Só que tem uma dica, não basta cortar, retirar e passar para cá. No transporte, quebra. Então depois que eu marco, eu vou deixar 10 minutos no freezer. E agora, lembra daquele ovo que eu separei para fazer a cobertura? Então, aqui tá a gema. Olha que gema linda, pessoal. Caipira da Label Rouge, bem vermelhinha. E aqui tá a clara. Então eu vou passar a clara nessa parte da junção da tampa com a lateral, porque a cola culinária é clara, basicamente isso. Qualquer coisa que você quiser colar, que seja a base de farinha, gema ou ovo e gordura, você pode utilizar a clara. Ó, faço aqui, bem pouco. E depois de 10 minutos, olha como é que fica os nossos círculos. Poderia ser qualquer outro desenho, né? Porque o meu cortador é de círculo, mas pode ser quadrado, triângulo, flor, coração, tanto faz. E olha como facilita a nossa vida, ó. A gente só vai destacar. Olha que fácil. A gente só consegue fazer esse procedimento quando a gente congela. Então eu vou colocar aqui e vou fazer toda a lateral da torta. E olha como é que fica. Faltaram aqui aproximadamente 4. Então eu vou pegar essas aparas, vou abrir novamente, colocar o plástico, passar o rolo e fazer o que falta aqui, ó, de círculos. Vamos aproveitar 100% da massa. Então aqui eu tenho o restante, que eu abri com aquela sobra. E eu vou finalizando assim o empadão. Olha que fácil. E agora nós vamos passar a gema e levar a passar. Meu forno já está ligado por aproximadamente 15 minutos, temperatura 220 a 250 graus. E o empadão vai assar por aproximadamente 30 minutos a 40, até dourar bem. Então eu passei gema por todas as cavidades, principalmente aqui, esse acabamento da lateral. Espalhei bem, para não ficar nenhum ponto mais escuro e o outro mais claro. E o último segredo, antes de colocar no forno, é fazer uma incisão bem aqui no centro. Porque nós temos um recheio com umidade e nós temos uma base de massa lateral e uma tampa. E o que acontece lá dentro do forno? Esse recheio começa a assar e começa a soltar umidade. Então quando a gente faz essa incisão, pode ser aqui em formato de cruz, todo o vapor sai por essa incisão e a nossa tampa não descola da base. Olha que dica legal. Toda vez que a gente faz torta com tampa e a massa é basicamente com essa estrutura, a gente faz essa incisão. Não precisa ser muito grande, assim já é o suficiente. E agora nós vamos assar. Então, como eu falei, 30 a 40 minutos ou até dourar. Daqui a pouquinho eu mostro o resultado para vocês. E olha só como é que ficou o nosso empadão. Olha que lindo! Lembrando que eu não precisei untar a assadeira, porque essa massa é rica em gordura e essa assadeira tem
24 centímetros de diâmetro por 5 centímetros de altura. Então aqui eu estou desenformando com a ajuda de um copo, uma tigela, qualquer coisa, só para ajudar a soltar a lateral da assadeira. E agora eu vou passar para um prato de serviço. Olha como é que fica o aspecto da massa. Bem rachadinha, essa é a ideia. E agora eu vou te mostrar como é que fica por dentro. Olha que maravilha de empadão. Olha a espessura dessa massa, que fininha, bem assada. Aqui na lateral não tem excesso de massa. Embaixo tem uma base bem fininha. E o recheio, ó, cremoso, mas a gente consegue cortar. Será que tá gostoso?